Programa Mercado e Ação retorna agora, relembrando que sempre nas terças-feiras, às 22 horas e 30 minutos, com reprise nas quartas e nos sábados, às 8 da manhã, e você também nos assiste pela internet no site www.poatv.net. E agora recebemos o deputado estadual Cassiá Carpes. Muito bem-vindo ao nosso programa, Cassiá. Tudo bem, meu doutor? Como é que está, amigo? Mais louco de bom. Um prazer, a satisfação de estar aqui contigo. E desde já parabenizar a emissora, né, comunitária, primeira comunitária do Brasil, que faz 18 anos, e nós queremos aproveitar a oportunidade, se tudo correr bem, semana que vem, homenageá-la com uma medalha Mérito Farroupilha da Assembleia Legislativa do Estado. Vai ser uma forma de reconhecimento ao belo trabalho. Já antecipando em nome do presidente, o Cláudio César, vai ser um prazer e é uma honra. Cassiá, natural de São Borja, para quem não sabe, São Borja fica na Grande Santo Ângelo, ali, é uma região meia... É o filho mais velho das missões, geograficamente na fronteira, mas historicamente nas missões, que é o filho mais velho, 1682. 1682. Bom, e em 1977 tu vieste para Porto Alegre. Jogou um futebol. Todo mundo sabe. Tu iniciou a tua carreira. Eu comecei futebol, em São né? Borja, naquela época o amador era muito forte, José Antônio. Ou seja, a federação tinha um dos melhores campeonatos de amador. E eu jogava jovem no Cotrissala Atlético Clube, que era um clube da cooperativa. São Borja, naquela oportunidade, para quem não sabe, na década de 70, era a capital do trigo do Brasil e capital da produção, porque a terra vermelha tudo dá. Tá? Sim. Sorgo, soja, milho. Foi capital do linho em 60, 70 do trigo, depois passou para o soja e hoje está no arroz. Então isso modificou. Mas foi a maior riqueza observada economicamente na década de 70 devido ao trigo, já que o Banco do Brasil, através do Cetrim, pagava na boca do caixa. E naquela oportunidade a cooperativa era uma potência, a prova está que hoje está quebrada. Tá? E tinha um time de futebol, tanto nos jogos esportivos da cidade, amador, como disputava o Cotrissala Atlético Clube, é o nome da cooperativa, Cooperativa Tritícola Samborgense Limitada, Cotrissal. Nós fomos vice-campeão do estado. Depois, esse mesmo time jovem, maioria da cidade, levantou o Internacional de São Borja, que estava licenciado da Federação Gaúcha de Futebol na segunda divisão. São Borja. E aí nós, a partir com essa juventude da própria cidade, reforçado por 2 ou 3 apenas, levantamos o Internacional e subimos em 75 para o futebol profissional. Em 75 joguei, portanto, o Internacional São Borja já como profissional. 76 houve a fusão entre Internacional e Cruzeiro. E uma curiosidade, o Internacional dos Vargas e o Cruzeiro dos Goulart. Eles eram amigos na política, todo mundo sabe, né? Xango Goulart e Getúlio Vargas, ícones do trabalhismo, mas faziam na cidade aquela rivalidade desportiva. O Cruzeiro, o time da massa, de azul, time dos Goulart. Essa parte eu não sabia. E os Goulart, o Internacional, que inclusive eram 2 quadras, o estádio era 2 quadras da minha residência. E me criei lá, portanto, nas escolinhas. Né? Sim. E foi a primeira camisa que eu vesti como profissional. Depois, aí houve a fusão, como disse, em 76 do Cruzeiro Internacional e virou a Sociedade Esportiva de São Borja, que só ocupou a vaga do Internacional na primeira divisão. E aí se destacou por vários anos no futebol gaúcho. 76, portanto, a fusão. Em 77 o Grêmio me contratou. Joguei no Grêmio, joguei no Santos, joguei no Bahia, joguei no Operário Campo Grande com o Finado Castilhos, encerrei a carreira no Curitiba. Joguei também em clubes do estado, né, com São Borja, como eu disse. Né, eu joguei no Novo Hamburgo, Taça de Prata, que hoje é considerado a Série B. Série B, né? Tá? Mas quem nasce, tu falasse lá e aí mais de treinador depois, né? Da rivalidade, né? Quem nasce em São Borja tem Getúlio Vargas e Jango, a política já no sangue, né? Já vem junto. Isso não quer dizer que não tenha, com o tempo, com a partidarização e a pluralidade dos partidos, não quer dizer que hoje, por exemplo, as coisas estão muito dessa quantidade de partido. Já perdeu essa conotação de getulista, janguista. O Brizola mesmo está enterrado lá, embora todo mundo pense que é de São Borja, ele é de Carazinho, é que ele foi casado com a irmã do Jango. Consequentemente, esses ícones do trabalhista,
foram guindados a grandes status brasileiro através de São Borja, e consequentemente o Brizola também está enterrado lá com o Getúlio e o Jango, que são os trabalhistas. E foi nessa época que veio a vertente política que te pegou? O bichinho da política te pegou quando? Para mostrar que a política mudou muito, teve um fato histórico em São Borja, eu devia ter uns 12 anos, né, que houve uma eleição municipal, onde houve uma cisão, né, do próprio PTB, que naquela época se votavam na legenda, podia ter 2 candidatos no mesmo partido. E houve uma cisão praticamente do PTB, onde o general Serafim Dornelles Vargas, sobrinho do Getúlio, junto com Arlindo Fidense Falcão, contra os Dornelles. Veja que Getúlio é Getúlio e Dornelles Vargas. Então o PTB se dividiu a cidade, e o general Serafim Dornelles Vargas foi vencer a eleição, naquela época distrito da Vila 13, que hoje é Santo Antônio das Missões. Depois se emancipou e se tornou Santo Antônio das Missões. Naquela época o general Serafim Dornelles Vargas tinha muita influência, tinha fazenda por ali, e ganhou a eleição por 300 votos ali naquela Vila 13, que hoje é Santo Antônio das Missões. Então a política, isso me chamou a atenção. Dividiu, portanto, e me marcou, assim, eu trabalhista, olhando aquilo ali, gostando da política, né, 12 anos, aquela divisão política do próprio PTB, que fez com que a cidade se dividisse, já que um era Vargas e outros era Dornelles, porque o vice era da outra chapa, Ori Rei Dornelles, parente do Getúlio, da esposa do Getúlio, portanto dividiu a cidade. São históricos, São Borja tem história nessa questão política, e isso nos marcou muito, né? Te contar uma coisa, participamos dos comícios das diretas, Santo Antônio ali, 74. Santo Antônio, a questão de uns 14, 15 anos atrás, eu fiquei preso num acampamento sem terra. Ali. Exato, ali tem muito, entre Gaúcho, Santo Antônio. Fiquei preso, fechou a estrada na minha frente, fechou atrás, e a Polícia Rodoviária Federal que... É verdade. Eu só lembrava daquele coitado do brigadiano que foi degolado aqui na Praça da Matriz. Foi pouca coisa depois. Louco de medo. Mas ali tem muitas essas questões ali entre... Não chega em São Borja, chega Santo Antônio, São Luís, Bossoroca, Itacurubi. Sim. Naquela época, né, tinha muitas áreas rurais. Consequentemente, há ali apoio das prefeituras, que esse pessoal fica nas estradas, e naturalmente as prefeituras que abastecem com alimentação. Sim. Então isso acontece quando vê eles se movimentam e invadem aqui ou acolá. Até hoje não tem cabimento eles ficarem nas estradas, porque o Brasil tem terra. Mas se tu olhares... E eles preferem ficar na estrada. Encostam caminhões e caminhões com engradados de frango e sim. Eu não sei de onde é que vem. E se deslocam pelo estado. Mas também não vamos entrar no mérito, senão a gente vai acabar usando um tempo que eu quero explorar outra coisa. Bom, saindo do futebol, então, entrasse direto na questão, ou de uma maneira muito forte na questão política, e fosse eleito 2 vezes consecutiva vereador em Porto Alegre. Sim. Sendo que a segunda foi o mais votado do partido. E aí, entre vereador do segundo mandato e me eleger deputado estadual, eu fui secretário de obra da capital no governo Fogaça, 2005. Foi o primeiro mandato, depois do PT ficar 16 anos. E tive o privilégio no governo Fogaça, logo no início, de concluir a terceira perimetral. E concluir centenas de obras do orçamento participativo que estavam paradas, já que o BID, Banco Interamericano, não mandava dinheiro a Porto Alegre, porque a Prefeitura de Porto Alegre, já do PT, já desgastada, 16 anos, não cumpria a contrapartida. E o governo Fogaça pegou ali com todas essas obras, terceira perimetral, obras do orçamento participativo paradas. E eu tive a incumbência como secretário de reavivar essa questão e concluir a terceira perimetral, que foi uma obra muito importante. E foi para descongestionar o trânsito. Foi uma obra muito bem feita, né? Porque, tendo em vista as outras está virado em problema, essa aí está bem. É que 2005 ela tinha uma necessidade. Hoje tu veja que tem outras necessidades na própria terceira perimetral, que são conclusões ou colocações de outros viadutos, como o caso da Bento, que é muito importante, porque a cidade cresceu muito. A quantidade de automóveis muito automóvel. Cresceu muito. Então as adaptações de algumas obras são necessárias, como estão sendo. Cassiato, tu recebeste em 2009 o Prêmio do Mérito Legislador. Foi um projeto de lei teu
que obriga a instalação de caixas para uso privativo de deficientes, idosos e gestantes nos andares térreos dos estabelecimentos. Fala um pouquinho desse projeto. Um projeto simples. É que os bancos obrigavam, naquela oportunidade, as pessoas a subir escadas. E como é que uma pessoa deficiente física, idosa, gestante, iam subir? Eu aprendi, foi um projeto simples, foi naquela oportunidade no Banco Real da Praça 15. Que eu um dia me deparando, cheguei lá e vi muita gente com dificuldade de subir, e aí criei essa lei, que é obrigado a atender no andar térreo quando não tem elevador. Naquela oportunidade o banco não tinha elevador. Eu não sei até hoje se tem, mas aí com essa adversidade, a lei fez obrigar os bancos a atender as pessoas, idosos, deficientes físicos e gestantes, no andar térreo quando não tem elevador. Isso se tornou uma prática em todo o estado. Recentemente eu tive outra lei aprovada que os bancos começaram a praticamente imprimi-la agora a partir de outubro, porque teve um ano de carência para os bancos se adaptar, que é aquela divisão opaca entre quem recebe o dinheiro no caixa e quem está vendo atrás. Como deputado, eu conheço os menores rincões desse estado, que tem a maioria dos municípios pequenos. Inclusive fui vice-presidente da Assembleia e 2 vezes presidente da Comissão de Assuntos Municipais, ou seja, relacionado com as questões conhece o município, o estado a fundo mesmo. Exato. Então, foi uma eleição que, embora a gente não ganhasse, eu acho que a senadora Ana Amélia foi muito prejudicada, caluniada, uma eleição dura. O PT tem essa trajetória de caluniar as pessoas, prejudicou muito, ela não soube responder na hora exata, e o eleitor, aproveitando a oportunidade, sabia que não ia votar no PT, não queria continuidade desse poder, queria mudança, e fez aquela mudança automática para o Sartori. A prova está que ele chegou a 61%, foi uma eleição teoricamente fácil, tirando aqueles que estavam no poder. Ou seja, a população fez a mudança, não deu com a Ana Amélia, mas deu com o Sartori, fez a mudança. Então foi uma experiência, José Antônio, muito válida para mim, Debati, tive e o Cassiar, 3 secretário debates, de 2015? Tive 3 debates onde eu fui muito bem, mostrei que estava em condições. Não, eu não tenho nenhum alvo. Eu vou primeiro, José Antônio, embora nós tenhamos, nosso partido Solidariedade, apoiado o Sartori no segundo turno, mas ele não tem nenhum compromisso conosco, nem com o partido. Apoiamos porque, como fomos para a mudança, e nós entendimos que a mudança no segundo turno, num confronto com o Tarso, era o Sartori. Bom, mas portanto, nós iremos torcer para que seja secretário nesse próximo governo. Tens a competência, tens a capacidade, tens a habilidade e tem o conhecimento. Então, o nosso desejo é que seja um dos secretários da próxima administração. Depende acho que o Sartori está fazendo a coisa certa, tem todo o mês de dezembro para definir o seu secretariado, a sua forma de governar, deve escolher baseado em critérios técnicos, que tenha conhecimento das pastas que vão pegar. Ele tem dito, eu assino embaixo, eu acho que é assim mesmo, a partir do dia 10 de dezembro ele vai começar a conversar com os partidos, definir a sua estratégia para secretariado e pensar num governo que dê autoestima a esse Estado, que recupere essas secretarias que estão aí sucateadas. Não é fácil pegar, Luiz Antônio, e eu disse anteriormente, pegar depois do PT. Não é fácil, é sucateamento, a dívida do Estado é muito grande, essa capacidade de negociação da dívida com a União, ela foi necessária, mas ela não dá resultado imediato. Ela só a partir de 2026 é que ela começa a diminuir essa dívida. A única consequência benéfica, desde que haja gestão, é que tu pode fazer empréstimos para trazer dinheiro para o Estado do Rio Grande do Sul, não para custeio, e sim para investimentos. Que é o importante, né? Nesse momento, o investimento é o que necessita. Senão, tu acaba cada vez mais endividando o Estado. Eu acho que o Sartori tem grande capacidade de fazer um belo governo com o Fez em Caxias, mas tem que ter a colaboração dos outros partidos no sentido de trazer pessoas capacitadas e honestas para fazer o governo. Deputado Cassiar, nosso tempo está esgotado. Uma última mensagem ao nosso ouvinte. Bom, a mensagem é de Natal e final de ano, não tem outra forma, né? Que nós tenhamos aí um final de ano de grande harmonia,
que nós tenhamos, junto com a família, o ano 2015, um grande ano. Vamos encontrar dificuldade econômica do país, mas tenho certeza, pela capacidade do gaúcho, do porto-alegrense, do brasileiro, de reverter as expectativas, nós possamos ter um ano 2005 cheio de esperança, de solidariedade e da família. Parabéns a vocês, e vocês tenham também aqui grandes programas, e a Rede Poa tenha, sem dúvida, 18 anos para 19 de sucesso e de êxito. Ficamos por aqui, então, agradecendo a sua audiência.